Tchau, meus amados, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live ao vivo, do nosso pequeno centro, mas com muito amor, com muita luz. Centro Espírita Casa Luz de Aruanda. Meu nome é James, sou cigano Igor, e é uma felicidade estar aqui novamente junto com vocês. Pedimos à espiritualidade que possa nos guiar nesse momento de trabalho, que possa estar nos auxiliando. Só um minuto, peço um pouquinho. Estar nos auxiliando nesse momento e que seja um estudo que possamos melhorar. Carvalho, que está nos assistindo, e a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Antes de começarmos, faremos uma breve prece, pedindo que a espiritualidade possa estar presente, possa estar nos dando um direcionamento, nos ensinamentos. Pois bem, amigos e amigas, como muito bem foi dito, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos nos sintonizar com sentimentos nobres, de muita paz. Que assim possamos ter amplas possibilidades, com o auxílio de nossos amigos invisíveis, de ter uma reunião de estudos cheia de qualidade e que cada um possa retirar daqui o aprendizado necessário e que, acima de tudo, tenhamos forças para aprender e, no cotidiano, praticar, levantando aos que necessitam de amor ou de coisas físicas. O amparo necessário, não nos omitindo em nenhum momento, nem nos mais simples, e que assim, no nome de Jesus e dos Espíritos superiores, iniciemos o nosso estudo e que Deus abençoe a todos vós, a todos nós. Os estudos de hoje é sobre o livre-arbítrio, Como devemos agir, segundo a espiritualidade. Somos donos do nosso destino. Colhemos aquilo que plantamos. Ou essa frase que eu acho muito bonita, Somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo que decidimos aqui na Terra, como seres carnais, iremos colher, no pós-vida. Então, que possamos sempre praticar o bem, para que possamos receber tudo isso que fizemos aos nossos semelhantes em bênçãos futuras, Que assim seja. Antes de começar, meus amados, ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e que possa, com esse aprendizado, possamos evoluir, que eu sempre peço, a espiritualidade. Peço licença a todos vós. Instruções dos Espíritos, a Era Nova. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair do céu, cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os conhecimentos da Bíblia limitavam-se ao sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como um frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriado ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos, que ela foi chamada de regenerar. Esses povos semi-selvagens da época,
quando ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo, que pelos holocaustos, que se pode adorar a Deus por outro modo, que pelos holocaustos, né? Nem que se precisa perdoar ao inimigo. A sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre das artes e das ciências era muito atrasado em moralidade e não se teriam convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial da qual lhe oferecia. Então a religião hebraica, assim os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. Então o povo hebreu daquela época, para você ver como é que era a fé, né, daquele povo antigo, da época de Moisés. Eles, por mais que Deus mostrasse, né, chover maná do céu, Moisés bater o cajado nas pedras, sair água, atravessar o mar Vermelho. Então tudo isso, mesmo assim, o povo desacreditava. Então era um povo, eram espíritos no começo de um mundo, né? Bem no começo de um mundo, espíritos muito atrasados para a época. Então os ensinamentos que Deus ensinou naquele momento, e Moisés também fez a lei dos homens, como não cobiçar a mulher do próximo, era para aquele povo ter um pouco de medo porque eles não entendiam o que era espiritualidade. Eles aprendiam que era um Deus que existia na época, um Deus vingativo, ou você faz o que Deus mandou ou será castigado, sendo que na verdade, hoje, todos nós sabemos que temos um Pai de imenso perdão, que a todos os filhos perdoam, que agimos, né, devemos agir com caridade, devemos fazer por bondade e não por medo, né? Então é mais ou menos isso. Semana que vem a gente prossegue esse estudo, tá bom? É só uma abertura da nossa palestra. Em Minutos de Sabedoria, é um livro de bolso que eu adoro. Por incrível que pareça, hoje a palestra é sobre livre-arbítrio e justamente o que eu abri para ler é a respeito disso. Cada um de nós é responsável por seus atos. Por que vai desanimar? Pelo que os outros fizeram a você? O que tem você que ver com isso? Siga em frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue, sem desânimo, porque você é o único responsável pelos seus atos. Somos responsáveis pelos nossos atos. Não deveremos jamais colocar a culpa, como costumamos fazer, né, nos outros, por decisões errôneas nossas, né? Isso acontece com todos os seres, né? Vamos agora ver a história do nosso pai Oxóssi, né? Oxóssi, o rei das matas, caçador de uma flecha só. Ele é um ser maravilhoso, a quem eu tenho como pai, e amo muito ele. Ele é o rei da fartura. A gente lembramos dele muito, que eu vou ler aqui, não só na hora do almoço, como na janta, como nas providências que a gente trazemos o dia a dia para nossa casa, né? Então, é um ser de luz maravilhoso, um dos orixás que tomam conta e olham por nós, né? Que enviam os nossos falangeiros, os caboclos, a nos ajudar constantemente. O que arou meu pai? Vamos lá. E viva a Umbanda, né? Oxóssi, divindade da caça, que vive nas florestas, seus principais símbolos são o arco e a flecha, chamado Ofá, e um rabo de boi, chamado Eruexim. Em algumas lendas aparece como irmão de Ogum e de Exu. Oxóssi é o rei do Queto, filho de Oxalá e Iemanjá. Ou, nos mitos, filho de Apaoca, Jaqueira, que chama. É o orixá da caça. Foi um caçador de elefantes, animal associado à realeza e aos antepassados.
Diz o mito que Oxóssi encontrou Yansan na floresta, sob forma de um grande elefante, que se transformou em uma bela mulher. Ele casa com ela, tem muitos filhos que são abandonados, né? Um, se eu não me engano, é Ossain, se eu não me engano, criados por Oxum, que Oxum é a mãe, né, dos orixás, uma das mães dos orixás, mãe da gestação, maravilhosa Oxum, rainha das águas doces. Oxóssi vive na floresta, onde moram os espíritos. Ele está relacionado com as árvores e os antepassados. As abelhas pertencem-lhe e representam os espíritos dos antepassados femininos. Relaciona-se com animais, cujo grito os imita à perfeição. É caçador valente e ágil, generoso. Propicia a caça e protege contra o ataque das feras. É um solitário solteirão, depois que foi abandonado por Yansan, e também porque, na qualidade de caçador, tem que se afastar das mulheres, pois ele vive para a caça. Está estreitamente ligado a Ogum, de quem recebeu suas armas de caçador. Ossain apaixonou pela beleza de Oxóssi e prendeu na floresta, segundo uma lenda. Ogum consegue penetrar na floresta com suas armas de ferreiro e libertá-lo. Ele está associado ao frio, à noite, à lua. Suas plantas são refrescantes e algumas caracterizações dele, ele se veste de azul turquesa ou azul e vermelho. Leva um elegante chapéu de abas largas enfeitadas com penas de avestruz, nas cores de azul e branco, segundo uma das lendas, tá bom? Leva 2 chifres de touro na cintura. Orixá das matas. Seu habitat é a mata fechada, rei da floresta e da caça. Sendo caçador, domina a fauna e a flora. Gera o progresso e a riqueza ao homem, e a manutenção do sustento. Garante a alimentação e a abundância. O orixá Oxóssi está associado ao orixá Ossain, que é a divindade das folhas medicinais e ervas usadas nos rituais de Umbanda. Irmão de Ogum, habitualmente associa-se à figura de um caçador, passando seus filhos algumas das principais características necessárias a essa atividade ao ar livre: concentração, atenção, determinação para garantir os objetivos de uma boa dose de paciência. Segundo as lendas, participou também de algumas lutas, mas não da mesma maneira que Ogum. No dia a dia, encontramos o deus da caça no almoço, no jantar, enfim, em todas as refeições, pois ele é o que provê o alimento. Rege a lavoura, a agricultura, permitindo o bom plantio, a boa colheita para todos. Segundo o historiador Pierre Verger, o culto ao Oxóssi é bastante difundido no Brasil, mas praticamente esquecido na África. A hipótese desse pesquisador francês é que Oxóssi foi cultuado basicamente no Queto, onde chegou a receber o título de rei. Essa nação, porém, foi praticamente destruída no século XIX pelas tropas então do rei Daomé. Os filhos consagrados de Oxóssi foram vendidos como escravos no Brasil, Antilhas e Cuba. Já no Brasil, o orixá tem grande prestígio e força popular, além de um grande número de filhos. Eu sou um. O mito do caçador explica sua rápida aceitação no Brasil, pois identifica-se com diversos conceitos dos índios brasileiros sobre a mata ser região tipicamente povoada por espíritos de mortos. Conceitos igualmente arraiados na Umbanda popular e nos candomblés de caboclo. Um secretismo entre os ritos africanos e dos índios brasileiros comum no norte do país. Talvez seja por isso que, mesmo em cultos um pouco mais próximos dos ritos tradicionais africanos, alguns filhos de Oxóssi identificam-se não como negro, como manda a tradição, mas como um índio. Oxóssi é o que basta a si mesmo. A ele estiveram ligados alguns orixás femininos, mas o maior destaque é para Oxum, com quem teria mantido um relacionamento estável, bem identificado no plano sexual. Coisas importantes tanto para a mãe da água doce como para o caçador, mas difícil no cotidiano. Enquanto ela representa o luxo e a ostentação,
Ele é a austeridade e o despojamento. Uma das características do filho de Oxóssi, tá bom? Para não ficar muito longo. O filho de Oxóssi apresenta a arquetipia característica atribuída ao Orixás, representa um homem pondo sua marca sobre o mundo selvagem, nele intervindo para sobreviver, mas sem alterá-lo. Os filhos de Oxóssi são geralmente pessoas joviais, rápidas e espertas, tanto no mental como fisicamente. Tem, portanto, grande capacidade de concentração e de atenção, alinhada à firme determinação de alcançar os seus objetivos. E paciência para aguardar o momento certo para agir. Fisicamente, os filhos de Oxóssi têm a ser relativamente magros, um pouco nervosos, você pode aumentar um pouquinho mais controlados. São reservados, tendo forte ligação com o mundo material, sem que esta tendência denote obrigatoriamente a ambição. Estáveis em seus amores. No tipo psicológico, é identificado o resultado dessa atividade é o conceito de forte independência e de extrema capacidade de ruptura. O afastar-se de casa e da aldeia para embrenhar na mata, enfim, de caçar. Seus filhos, portanto, são aqueles que a vida apresenta forte necessidade de independência e de rompimento de laços. Nada pior do que um ruído para afastar a caça, alertar os animais da proximidade do caçador. Assim, os filhos do Oxóssi trazem em seu inconsciente o gosto pelo ficar calado, a necessidade do silêncio e desenvolver a observação tão importante para o seu orixá. Quando em perseguição a um objetivo, mantém-se de olhos bem abertos e ouvidos atentos. Sua luta é baseada na necessidade de sobrevivência e não no desejo de expansão e conquista. Busca a alimentação, o que pode ser entendido como sua luta do dia a dia. Esse orixá é a guia dos que não sonham muito, mas a sua violência é canalizada e represada para o movimento certo, no momento exato. É basicamente reservado, guardando quase que exclusivamente para si os seus comentários e sensações, sendo muito discreto quanto ao seu próprio humor e disposição. Os filhos de Oxóssi, portanto, não gostam de fazer julgamentos sobre os outros, respeitando como sagrado o espaço individual de cada um. Buscam preferencialmente trabalhos e funções que possam ser desempenhados de maneira independente, sem ajuda nem participação de muita gente, não gostando de trabalho em equipe. Ao mesmo tempo, é marcado por um forte sentido de dever e grande noção de responsabilidade. Afinal, é sobre ele que recai o peso do sustento da tribo. Os filhos de Oxóssi tendem a assumir responsabilidades e a organizar facilmente o sustento de seu grupo ou família. Pode ser paternais, mas sua ajuda se realizar preferencialmente distante do seu lar, trazendo as provisões ou trabalhando para que elas possam ser compradas, e não contando o íntimo de cada membro da família. Bom, deixa eu continuar aqui, para não terminar. Vamos agora para a lenda dos Oxóssi. Como filho de Oxóssi, tudo que é falado aqui tem muito a ver com a gente. Para os filhos de Oxóssi. Somos mesmo reservados, não gostamos muito também de tumulto, gostamos de trabalhar muito em equipe, porque temos o nosso ponto de vista e mesmo respeitando dos outros, a gente temos uma linha para caminhar. E as próximas lendas, histórias que vamos contando aqui, vamos falando de cada filho, tá bom? De Ansan, que eu vou deixar para a semana que vem, eu quero de Iemanjá, tá bom? História de Iemanjá para você. Bom, meus queridos. Lenda de Oxóssi. Como Oxóssi virou orixá, Era um grande caçador. Certo dia, essa é uma das lendas, ele saiu para caçar sem antes consultar o oráculo Ifá, nem cumprir os ritos necessários. Depois de algum tempo andando na floresta, encontrou uma serpente. Era o Xumaré em sua forma terrestre. A cobra falou para Odé, que seria Oxóssi, que não deveria matá-la. Mas ele não se importou, matou, cortou em pedaços e levou para casa, onde a cozinhou e comeu. Depois foi dormir. No outro dia, sua esposa Oxum encontrou morto, com um rastro de cobra saindo de seu corpo e indo para a mata. Oxum tanto se lamentou e chorou que Ifá fez renascer como orixá,
com o nome de Oxóssi, o orixá da caça e da fartura. Outra lenda. Em tempos distantes, Oduduyá, rei de Fé, diante do seu palácio real, chefiava o seu povo na festa de colheita dos inhames. Naquele ano, a colheita havia sido farta e todos, em homenagens, deram uma grande festa comemorando o acontecido, comendo inhame e bebendo vinho de palma, em grande fartura. De repente, um grande pássaro pousou sobre o palácio, lançando seus gritos malignos e lançando farpas de fogo, com a intenção de destruir tudo que por ali existia. Pelo fato de não ter oferecido uma parte da colheita às feiticeiras Yami e Zorongá. Todos se encheram de pavor, prevendo muitas catástrofes e destruições. O rei então mandou buscar Ozotadotá, um caçador de 50 flechas em Ilaré, que arrogante e cheio de si, errou todas as suas investidas, desperdiçando as 50 flechas. Chamou dessa vez das terras de Moré Ozotogi, com suas 40 flechas. Embriagado, o guerreiro também desperdiçou todas as investidas contra o grande pássaro. Ainda foi convidado para a grande façanha de matar o pássaro das distantes terras de Odó, Ozotogum, o guardião das 20 flechas. Fanfarrão, apesar da sua grande fama e destreza, atirou em vão as 20 flechas contra o pássaro encantado e nada aconteceu. Por fim, todos já estavam sem esperança. Resolveram convocar na cidade de Iremã Ozotocansossó, caçador de apenas uma flecha. Sua mãe sabia que Leie vivia em cólera e nada poderia ser feito para apaziguar sua fúria, a não ser uma oferenda, que o pássaro tinha pedido. Uma vez que 3 dos melhores caçadores falharam nas suas tentativas. Ela foi consultar, a mãe de Oxóssi, foi consultar Ifá. Os babalôs então decidiram que era para preparar oferendas com Ikujebu, grão muito duro, também com frango ou pipi, frango com plumas crespas, ecó, massa de milho envolta em folhas de bananeira, e 6 cauris, búzios. A mãe de Ozotocansossó, que é o Oxóssi, fez então assim. Pediram ainda que oferecesse colocando sobre um peito de um pássaro sacrificado. A intenção é que oferecesse em uma estrada e durante a oferenda recitasse o seguinte: que o peito da ave receba essa oferenda. Nesse exato momento, seu filho dispara a sua única flecha em direção do pássaro. E esse abriu sua guarda, recebendo a oferenda ofertada pela mãe do caçador. Recebendo também a flecha certeira e mortal de Oxóssi. Todos, após tal ato, começaram a dançar e a gritar de alegria: Oxóssi, Oxóssi, o caçador do povo. A partir desse dia, todos conheceram o maior guerreiro de todas as terras. Foi reverenciado com honras e carrega o título até hoje de Oxóssi. Uma breve oração de Oxóssi, tá bom? Para que refletimos. Eu acho que essa reflexão, ela nos é sempre bem-vinda, porque por muitas vezes, pelos problemas diários, por decepções, acabamos por criar em nosso coração algum tipo de mágoa, e talvez até de ira contra nosso semelhante. Por quantas vezes fomos tacados inocentemente, caluniados, e o sentimento de ser humano, no primeiro momento, é de revidar. E não devemos revidar. Devemos pagar o mal com o bem. Devemos pagar o ódio com amor. Meu pai Oxóssi, vós que recebeste de Oxalá o domínio das matas, de onde tiramos o oxigênio necessário à manutenção de nossas vidas durante a passagem terrena. Inundai os nossos organismos com vossa energia, para curar de nossos males. Vós que sois os protetores dos caboclos, dai-lhes a vossa força, para que possam não transmitir toda a pujança, a coragem necessária para suportarmos as dificuldades a serem superadas.
Dai-nos paz de espírito, a sabedoria para que possamos compreender e perdoar aqueles que procuram tanto os nossos centros como nossas vidas, os nossos guias, nossas orações, pela simples curiosidade, sem trazer dentro de si o mínimo de fé. Dai-nos paciência para suportarmos aqueles que julgam ser os únicos com problemas nessa vida e desejam merecer da espiritualidade, das entidades, todo o tempo e toda a atenção possível, esquecendo-se de outros irmãos mais necessitados. Dai-nos a tranquilidade para superarmos todas as ingratidões, todas as calúnias. Dai-nos a coragem para transmitir uma palavra de alento e conforto àqueles que sofrem de enfermidades para as quais a matéria não há cura. Dai-nos forças para repelir aqueles que desejam vinganças e querem a todo custo magoar os seus semelhantes. Dai-nos, enfim, a vossa proteção e a certeza de quando um caboclo, um gesto de humildade baixar até nós, ali estará a vossa vibração, ali estará a voz, meu Pai Oxóssi. Salve, meu Pai Oxóssi, eu quero, meu Pai. Os caboclos de Oxóssi são maravilhosos. Temos caboclos que trabalham conosco de uma força tremenda, de uma energia maravilhosa, de vencer demandas, de trazer a cura àqueles que precisam. Ele não está somente no centro ou conosco. Todos nós temos os nossos guias protetores, vocês que estão em casa, em momentos de aflição, podemos recorrer a eles, que são mensageiros de Deus. Então, que os caboclos, que nosso Pai Oxóssi, que todos os orixás, nos cubram sempre de bênção. Eliana, um beijo, minha querida. Livre-arbítrio. Serei breve, para não tomar muito tempo. Pois bem, amigas e amigas, né? Vamos lá. Se deseja todas as melhores na sua vida, depende de você. Tudo que se passa ou acontece na nossa vida, nossos atos, gestos ou ações, depende da nossa vontade. Então, que possamos controlar a nossa vontade, que ela seja sempre guiada por luz, para que não venhamos se arrepender futuramente. Toda superação surge como sendo quase impossível. Pedistes, porém, o berço terrestre, no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Não ouvides por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar muito daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, pode transformar toda aversão em amor, desde que decidas a ajudá-las com paciência. Sofres o chefe insano, a crivar-te de inúmeros desamores. Contudo, se desejas, podes convertê-lo, seus chefes, em amigo, desde que disponhas a auxiliá-lo sem pretensão. Padeces dura condição social, renteando o infortúnio. Todavia, se desejas, pode transfigurar a subalternidade em elevação, desde que eduques para que a vida te use em plano mais alto. Trazes o órgão enfermo acerca de inibições. Entretanto, se desejas, pode aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje é possível que encontres sombras enormes. Sente-se dominados por este ou aquele hábito vicioso, que te exila no desapreço. Mas se desejas, pode reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirma-te a impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, pode efetuar pequenos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo a que tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo,
a bondade que ninguém pede, a flor da amizade, o resto de pão, a palavra de amor. Livre-arbítrio para a doutrina espírita, umbandista, não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias, através de pensamentos e ações. O espírito e o seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável ao ser inteligente: o livre-arbítrio. A evolução é o fundamento da vida e ocorre pela aquisição de conhecimento em sentido amplo, técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico e religioso. O espírito adquire conhecimento novos através das experiências, vivências e convivências acumulado ao longo de sucessivas situações pelas quais passa, tanto no polissistema espiritual como material. Ao somar conhecimentos novos, o ser modifica a visão que tem de si mesmo, dos outros, do mundo e de Deus. Ou seja, ele amplia a sua consciência, ele evolui. O conhecimento, o comportamento resultantes das situações enfrentadas delimitam um caminho próprio para cada ser inteligente. De acordo com as suas escolhas, ele tem experiências diferentes, em consequências, conhecimentos diferentes que desenham a sequência própria que lhe confere individualidade. Na construção do perfil que ele caracteriza como único cada espírito, seria inteligência, afeto, sentimento, valor, consciência. A liberdade de escolha, o exercício do livre-arbítrio, é o que permite ao ser inteligente alcançar os objetivos da vida. Os segmentos de conhecimentos acumulados pelo espírito no decorrer de suas existências determinam proporcionalmente uma capacidade de entendimento, compreensão e construção. O conhecimento que o espírito possui permite que ele solucione várias situações da vida dentro do limite do que já é conhecido pelo espírito. As situações não se constituem em dificuldade e a sua resolução ela contribui para que os que convivem com o espírito alcancem também o conhecimento que lhe domina. Isso dentro de uma família. Decisões serem tomadas pelo esposo, pela esposa. Talvez o filho que está ali, o esposo, não tenha o conhecimento que a esposa já tem de outras vidas, e a decisão dela, ela acata, ela vai gerar a toda a família uma boa solução. Então toda a família, independente de ter o grau de elevação do espírito dessa esposa, aprenderá também juntamente. Entretanto, como experiências vividas são limitadas, o que o espírito sabe também é limitado. As dificuldades apresentadas na superação de algumas situações indicam as limitações do espírito. A solução, o conhecimento capaz de resolver as dificuldades, no entanto, não se encontra pronta. Deve ser construída, adaptada às características únicas de cada situação e das pessoas envolvidas. A construção da resposta se faz na própria experiência do espírito ou na experiência acumulada pelo outro, encarnado ou desencarnado, que ele será adaptada ao edifício de conhecimento do espírito, de acordo com a sua capacidade de raciocínio. Os seus sentimentos, seus valores, o seu entendimento é a liberdade de escolha que determina quais segmentos de conhecimento, tanto em qualidade como em quantidade, serão assimilados, como serão acomodados e equilibrados em relação aos acontecimentos que já constituem o ser, de forma coerente para sustentar os comportamentos. As palavras são um pouco difíceis, mas toda elevação nossa, toda decisão nossa em outras vidas, ela se constitui no aprendizado nessa vida para nós. Então, por escolhas de outra vida, a gente, através de um determinado problema, de uma determinada solução que temos que ter ali, de uma determinada decisão, somos guiados pelos ensinamentos e pelos aprendizados de outras vidas. E, geralmente tomamos sempre as boas decisões, o que não é uma regra.
posso, na reencarnação passada, ter tomado uma boa decisão e nesse mundo, nessa reencarnação, uma situação aparente, eu posso estar vivendo muito na matéria e tomar uma decisão errada. Então devemos sempre estar com bons pensamentos, devemos sempre procurarmos sermos melhores, porque as decisões elas são baseadas no caráter de cada um, e esse caráter vem de vida em vida. Como seres mais antigos, éramos espíritos atrasados. Após várias encarnações, estamos evoluindo. Não é uma regra, não é, mas é isso, tá bom? As situações que o espírito enfrenta ao longo de sua trajetória, tanto no polissistema espiritual como no material, pode ser uma consequência direta de suas atitudes anteriores, ou podem ser condicionados por variáveis além do seu controle, que eu disse agora. Entretanto, a escolha do espírito adota diante da situação apresentada é de sua completa responsabilidade, dentro dos limites do seu entendimento. O espírito é responsável pelas consequências, efeitos, desdobramentos e novas situações geradas a partir de suas decisões. Tá bom? As influências sobre o livre-arbítrio são, em primeiro lugar, relativas ao conhecimento alcançado. É isso que eu falei de novo. As influências sobre o livre-arbítrio são, em primeiro lugar, relativas ao conhecimento alcançado. Quanto maior o domínio sobre o segmento de conhecimento, tanto maior será o entendimento e a responsabilidade sobre as decisões. As decisões tomadas por uma pessoa no exercício de seu livre-arbítrio podem alterar, potencializar ou limitar o exercício do livre-arbítrio de outras pessoas. O espírito que reencarna se submete a algumas condições pelo fato de estar na Terra, que também afetam o exercício do livre-arbítrio. Um dos fatores que podem decidir numa decisão do livre-arbítrio é a alimentação, o sono, o envelhecimento, as limitações do físico, da visão, da audição, as formas de comunicação ou as condições do meio ambiente. Tudo isso interfere numa decisão. Isso temos que refletir bastante. É como eu costumo dizer, uma vez palavras proferidas pela boca, elas não retornam. Existe a palavra desculpa e perdoe, mas uma vez lançadas, elas não retornam. Isso magoa e tem um peso muito grande, ainda mais numa decisão. Dentre os conceitos fundamentais que compõem o núcleo do Espiritismo, o livre-arbítrio é o aspecto de lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. O livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento. É responsável na medida do seu entendimento. Então, o livre-arbítrio, uma pequena história, eu acho que todos já escutaram, rápida também. Deus fez os anjos, Deus fez os homens e gerou um pouco de ciúme entre os anjos e os homens. Os amigos sabem dizer o porquê. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Tomamos as nossas decisões. Então, isso já vem em histórias bem antigas, né? Os anjos não aceitaram, né? Alguns anjos, que dizem os anjos caídos, que não aceitaram que a gente tinha esse poder de decidir o que queremos. Uma responsabilidade grande. Tá bom? Podemos não entender que, sendo a liberdade proporcional ao estágio que atravessamos, quanto mais conscientes da realidade maior, mais livres nos tornaremos. Assim, através do manancial oferecido pelos Espíritos, como também pelos sábios que viveram existências missionárias aqui na Terra, temos a oportunidade de conhecer o caminho que nos leva a um porvir mais útil e a uma existência moralmente elevada. Pelo cultivo dos ensinamentos, pela razão, mas acima de tudo, introjetando esses ensinamentos em nós, podemos exemplificá-los numa vida verdadeiramente útil, como nos legou o Mestre Jesus. Lembrando que ele nos falou em Mateus, capítulo 7, versículo 12 e capítulo 22, versículo 40, que toda a lei e os profetas estão resumidas em duas ações: humildade e caridade. Ou seja, no mandamento maior, onde a humildade representa a possibilidade de aprendizado, tendo a natureza como mestre, e por fim a caridade
como exercício para o altruísmo, situações que vivenciaremos em estágios transcendentes da alma. Já nos ensinava também um outro mestre oriental. O sofrimento encontra origem no desejo. Exercitemos, pois, o desapego, a fim de vivermos a liberdade na sua maior expressão, pois ela não se encontra nos patamares exteriores, e sim na infinitude do universo interior. Lucas, tá? Capítulo 17, versículo 21 e 22. Tá bom? Vemos liberdade, né? O sofrimento se encontra na origem dos desejos. Exercitemos, pois, o desapego, a fim de vivermos a liberdade. Muitos têm aquele ditado, né, que caixão não tem gaveta. E é de fato, não tem gaveta. Conquistas da terra, fica na terra. Conquistou, tudo que é material fica na terra. Agora, aquilo que você foi na terra, moralmente, aquilo que você fez, isso você carrega. Então vamos procurar ter uma bagagem cada vez melhor, né? Ajudando, semeando bem, praticando a caridade, praticando o desapego, né? Como foi dito aqui, que seremos seres mais elevados e a nossa bagagem vai nos conduzir a um lugar maravilhoso, tá? Eu espero um dia, quem sabe, estar em Aruanda, né? Eu e minha esposa, a gente brinca, os nossos lares espalhados nesse universo. Umas perguntas e respostas rápidas, já estou terminando. É possível que nem todos passamos a utilizar o livre-arbítrio da mesma forma? Sem dúvida. A diversidade de entendimento e o progresso faz com que os graus de responsabilidade e de ações sejam diferentes. Assim como no caso dos espíritos que reencarnam em corpos que impossibilitam uma ação maior, como é no caso dos excepcionais, neste caso, a influência do corpo. Em outros, inclusive, o desencarne mesmo. O que conta é o grau de entendimento e moralidade. Quanto maior, mais livre e mais responsável tem. A gente falando rapidinho, né, sobre os excepcionais. Nesta vida, muitos perguntam, eu já tive uma oportunidade de fazer estágio por 2 dias em um hospital psiquiátrico, e ali tinha um rapaz que era chamado, ele tinha o quê? Uns 30 anos mais ou menos, mas ele é conhecido por bebê, porque ele a vida inteira foi um bebê de 3 meses. Ele era incapacitado, ele era bebê, ele te leva com carinho. E a gente se perguntava naquela época, nossa, mas por que, né, nasceu assim? Esse mesmo espírito em vidas passadas cometeu muitos sacrilégios, muitos crimes, muitos erros, e teve as oportunidades de reencarnação, de se tentar se melhorar, se evoluir. Então, ele, no plano espiritual, ele escolheu vir dessa forma, vir desse jeito, para que, com a simplicidade, a humildade, as dores, ele poderia estar pagando um pouco daquilo que ele fez no passado. Vamos dizer assim, palavras mais rústicas. Então o Espírito escolheu vir assim, para que ele pudesse evoluir mais, pudesse reparar aqueles erros do passado. Então é lindo, é maravilhoso. Continuemos. Até que ponto o livre-arbítrio pode ser exercido por nós, encarnados? Não existe compromisso que assumimos no plano espiritual? Sem dúvida, temos nossos compromissos encarnatórios. Eles nos dão a direção a seguir. O que precisamos fazer? Priorizar em nossas encarnações. Mas podendo, pelo livre-arbítrio, não conseguir o planejado, pois quando mergulhamos na carne é que realmente avaliamos nossas reais qualidades. Na carne que trabalhamos o que temos de bom e vencemos o que temos de ruim. E pode ocorrer de falirmos, né? Bonita essa palavra, né? É na carne, pois quando mergulhamos na carne é que realmente avaliamos as nossas reais qualidades. É na carne que trabalhamos o que temos de bom e vencemos o que temos de ruim. E pode ocorrer de falirmos, de não conseguirmos. Apesar de toda a reencarnação, absolutamente toda a reencarnação, ela é planejada para o sucesso do espírito. Deus não quer Deus quer o nosso sucesso sempre. Você não vem nessa vida para errar. O que é que algumas vezes a nossa falta de observação do caminho do bem, nos desviamos e sofremos.
Temos o livre-arbítrio para agirmos, né? Mas se a gente age no mal, a falta será um tanto maior, quanto maior for o entendimento e o conhecimento de que tiver o Espírito. Se ele errou, esse Espírito ele já tem um entendimento, um grau de evolução maior, é pior, vamos dizer assim. Mas alguns irmãos optam em passar pelo caminho do sofrimento. Mas esse mesmo irmão, um dia, compreenderá a verdade e voltará ao caminho do bem. Qual o filho pródigo? Temos um planejamento. Podemos não cumpri-lo, mas sabemos sempre que haverá consequências. Sempre. Sigamos então, meus amigos e irmãos, sempre o caminho do bem. Quando confundimos o livre-arbítrio com a libertinagem? Realmente confundimos. A libertinagem não se preocupa com a responsabilidade, ao passo que o livre-arbítrio precisa se preocupar. É a libertinagem que nos leva ao erro, ou seja, a falta de controle da liberdade que temos de agir. A liberdade de ação precisa estar de mãos dadas com a responsabilidade. Não vemos consequência disso no sofrimento dos irmãos, e nossos mesmos, né? O resgate exige porque erramos, porque não soubemos lidar com a liberdade que tínhamos. Vemos isso nas paixões que são naturais do homem e podem fazê-lo realizar grandes coisas, como obras de artes e inventos, etc., em vários campos de ação, mas se torna perigosa quando perdemos o controle delas. Realmente não podemos confundir a liberdade de ação, o livre-arbítrio, com a libertinagem. A primeira, utilizada com equilíbrio e responsabilidade, leva ao nosso progresso, enquanto a segunda leva ao estacionamento e à dor. Então é isso, meus amados. O livre-arbítrio, né? Deus nos deu esse maravilhoso dom em nossas vidas. Que tudo o que fazemos, tudo o que escolhemos, né? É o livre-arbítrio que temos. O que estudamos, o que queremos trabalhar, a esposa, o esposo que queremos conviver, todas as situações nossas do dia a dia tem um livre-arbítrio. Decidimos, da hora que levantamos, a hora que vamos dormir. Estamos decidindo, estamos tendo o livre-arbítrio. Então, orar e vigiar é sempre bom. É sempre bom para que não venhamos cair em erros, para que não venhamos cair em decisões erradas. E muitas decisões erradas vai custar anos, né? Quantos irmãos a gente não vemos por decisões erradas estarem pagando pela justiça da terra, e a justiça espiritual também vai vir. Então procuraremos sempre estarmos orando e vigiando, pedindo a espiritualidade que nos proteja, né? Das tentações, dos erros, dos enganos, que nos proteja, né, de toda maldade, de toda maledicência, e que possamos juntos caminhar como caminhou Jesus, não praticando o apego, e sim o desapego, ajudando a todos que necessitavam, que possamos não sermos aperfeições que jamais iremos ser, né? Talvez com muitas encarnações possamos estar um pouquinho próximo, mas que possamos imitar o nosso amado Jesus em vossas atitudes, em vossas bondades, que possamos ter sempre em nosso coração, né, a caridade para com o próximo. Amados irmãos, terminar fazendo uma breve oração, pedindo ao nosso Pai Celestial, pedindo ao nosso Mestre Jesus, né, a nossa querida Mãe Santa Sara, pedindo aos amados orixás, aos grandes falangeiros, pedindo aos caboclos e caboclas, aos índios e índias, guerreiros e guerreiras, aos pajés, aos feiticeiros, aos curandeiros, pedindo aos nossos amados e queridos pretos e pretas velhas, as almas benditas e sabidas, adoramos as almas, pedindo ao nosso povo cigano, o Pichá Riba, povo cigano, pedindo ao povo boiadeiro, povo marinheiro, povo calungueiro, pedindo ao povo das matas, ao povo das águas,
pedindo aos médicos, aos doutores, aos enfermeiros, pedindo a toda a equipe espiritual, pedindo a todo mensageiro de Deus, de Jesus, que possa, nesse momento, estar visitando a cada um de vocês em vossos lares, possa estar visitando os vossos familiares, onde quer que estejam, que possa estar visitando nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, possa estar visitando os nossos velhinhos que estão nos asilos e abrigos, possa estar visitando nossas crianças que estão nos orfanatos, possa estar visitando os nossos irmãos que estão deitados ao releito, dormindo na rua, os moradores de rua, que possa estar visitando aos nossos irmãos que estão nos presídios, que possa estar levando o amor do Pai, que possa estar levando o carinho, que possam todos nesse momento sentir essa luz maravilhosa dentro de nós, essa felicidade que se irradia em nossos pensamentos, que possa trazer a cura para nossas enfermidades, tanto do corpo como da mente, da alma e do espírito, que possa nos elevar a cada dia mais, que nos proteja contra todos os ataques dos nossos inimigos e que nos dê o perdão para com os mesmos, que nos proteja das armadilhas, das falsidades, das invejas, e que auxilie todos esses irmãos para que eles possam ter Jesus, ter os orixás, os guias em vossos corações, que possamos todos, num só pensamento, mudar esse mundo de sofrimento, trazer em nossas mentes e os nossos corações o amor, a caridade, a fraternidade. Que a luz do nosso querido Mestre abençoe a todos vós. Que a todos os guias espirituais protejam vocês onde quer que estão, trazendo muita luz, muita paz e muita harmonia. Santa Sara vos abençoe, vos guarde e vos guie, hoje e para todo sempre. Beijo no coração de todos vós, muita luz, muita paz, muita harmonia. O Pichá, meus amados. Muito obrigado a todos vós, Rose, Lourdes, todos vós. Me desculpe alguém que não falei o nome. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. O Pichá.